Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajeitar aqui o som. Essa live de hoje. Essa sexta-feira, já 1º de março de 2024. Tia Queer, Hare Krishna. Cláudio Melo, né? Terapias, bem-vindo. Então, estou me conectando aqui com vocês através da ISKCON Rio para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. A leitura de hoje é do 3º canto, capítulo 4, intitulado Vidura aproxima-se de Maitreya. Eu vou ler os versos número 23 e número 24, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Naranarayana Rishi, o ser humano supremo, a deusa do conhecimento, da sabedoria, Saraswati, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Esse tipo de protocolo, gente, é muito importante, né? Porque a gente vai estar abordando uma escritura revelada. Esse conhecimento é denominado Shabda Pramana. É um conhecimento. Existem 3 formas de se obter conhecimento. Uma forma é chamado Pratyaksha Pramana, que é o processo empírico, onde a gente experimenta, né? Tentativa e erro. Segunda forma é o processo de dedução e lógica. Eu vejo fumaça numa montanha, eu deduzo, logo tem fogo lá. Se tem fumaça, tem fogo. Então é uma dedução lógica. Então o Anumana Pramana significa exatamente isso, você deduzir, né, baseado num princípio lógico. E o Shabda Pramana já é um conhecimento que vem de uma fonte autorizada. Então nós estamos lidando com esse Srimad Bhagavatam, que chega até nós através de uma corrente de sucessão discipular, passada de mestre para discípulo, onde todos eles preservam o conhecimento na sua essência, sem desvios, sem deturpações, sem interpretações baseadas em interesses segundo tempo, lugar e circunstância, segundo cultura. Não, é o conhecimento como ele é. Entendeu? Conhecimento autêntico, veraz, totalmente veraz. E alicerçado nos princípios de Guru, Shastra e Sadhu, que é um tripé que convalida, no caso estamos lendo os Shastras, baseado na orientação do Guru, e que também deverá estar alicerçado nos comentários de outros acharyas, outros gurus, predecessores, ou daqueles que estão pregando esse conhecimento atualmente. Então isso é uma maneira de... Prabhupada sempre enfatizava, né? Não escute o que eu digo cegamente, indague filosoficamente. Embora Prabhupada fosse absolutamente autorizado a
tecer os comentários que ele tece no Srimad Bhagavatam, na Bhagavad Gita, no Chaitanya Charitamrita, em todos os compêndios que ele, enfim, publicou. Embora ele tivesse sempre ali fiel a essa tradição da sucessão discipular, mas ainda assim ele estimulava os seus discípulos a não aceitarem nada cegamente. Então, devido à riqueza desse conhecimento, conhecimento que vem de um plano superior, através de um enviado da providência, um enviado de Krishna, não dá para a gente abordar esse conhecimento de uma forma rasa ou pouco respeitosa, pouco compreendendo a profundidade desse conhecimento e a nossa incapacidade de estar lidando com ele sem que estejamos sobre os auspícios, né, sob o abrigo das grandes almas que o propagam. Então, por isso, sabe, é aqui um exercício de humildade para poder falar, poxa, eu vou ler o Bhagavatam, então, por favor, bênçãos, né? Que todos nós possamos receber as bênçãos para compreender os significados de Bhaktivedanta que leremos agora aqui nesse terceiro canto, capítulo 4. Vidura aproxima-se de Maitreya, versos 23 e 24. Então vamos lá. Verso 23. Shri Shuka Uvacha Iti Udavadu Pakarnya Suridam Dusaham Vadam Gyanena Samayakshata Shokam Upatitam Buddha. Desculpe, eu estou um pouco constipado. Então, vamos lá. Palavra por palavra, os sinônimos, né? A tradução. Shri Shuka Uvacha, Shri Shuka Goswami disse. Iti, assim, Udavat, de Udava, Upakarnya, ouvir, Suridam, dos amigos e parentes, do Shaham, insuportável, Vadam, aniquilação, Gyanena, pelo conhecimento transcendental, Ashamayat, apazigou-se, Chata, vidura, Shokam, privação, Utpatitam, surgida, Buddha, o erudito. Vou ler a tradução do texto e depois o significado dado por Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Shri Shukadeva Goswami disse, após ouvir de Uddhava tudo sobre a aniquilação de seus amigos e parentes, o erudito Vidura aplacou sua privação opressiva por meio de seu conhecimento transcendental. Significado: Vidura foi informado de que o resultado da batalha de Kurukshetra fora a aniquilação de seus amigos e parentes, bem como a destruição da dinastia Yadu e também o desaparecimento do Senhor. Ao final da batalha de Kurukshetra, Krishna se evadiu, né? Todos estes eventos lançaram-no na privação por algum tempo, mas por ser altamente avançado em conhecimento transcendental, ele foi competente o suficiente para se apaziguar por meio da iluminação. Como é declarado no Bhagavad Gita, por estarmos há muito tempo em contato com as relações corpóreas, a privação por causa da aniquilação de amigos e parentes não é absolutamente surpreendente. Mas temos que aprender a arte de subjugar esta privação com o conhecimento transcendental e superior. As conversas entre Uddhava e Vidura sobre o tópico de Krishna começaram ao pôr do sol.
E agora Vidura estava mais avançado em conhecimento devido à sua associação com Uddhava. Eu vou ler logo o verso 24. Sadam Mahabhagavatam Vrajantam Kauravarshabha Vishrambadabhyadatedam Mukyam Krishna Parigrahe. Sahavidura Tam Audava Mahabhagavatam, o grande devoto do Senhor. Vrajantam, enquanto ia Kaurava Rishabha, o melhor entre os Kauravas. Vishrambat, com confiança. Abhayadatta, submeteu Idam, esta Mukyam, ao principal Krishna, Senhor Krishna, Parigrahe, no serviço devocional ao Senhor. Tradução e significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Então vamos lá. Enquanto Uddhava, o principal e mais confidencial entre os devotos do Senhor, estava partindo, Vidura, com afeição e confiança, perguntou-lhe. Essa foi a tradução, agora o significado de Srila Prabhupada. Vidura era muito mais velho que Uddhava. Pela relação familiar, Uddhava era um irmão contemporâneo de Krishna, ao passo que Vidura era tão idoso como Vasudeva, o pai de Krishna. Mas apesar de ser jovem em termos de idade, Uddhava era muito avançado no serviço devocional ao Senhor, e por isso ele é descrito aqui como o principal entre os devotos do Senhor. Vidura tinha confiança nisto, e deste modo se dirigiu a Uddhava, situando-o nesta categoria superior. É dessa forma amável que dois devotos se tratam entre si. Srila Prabhupada aqui, Jai. Om Gyanatimidandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância. Meu mestre espiritual está abrindo meus olhos. O archote do conhecimento ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitramine Sirupa Sissanatana Bhattaragunata Sidiva Gopal Bhatta Dasaragunata Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitaram Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, bem-vindo todos que estão conectados aqui com a ISKCON Rio. Faço uma transmissão simultânea pelo Instagram e aqui pelo Facebook. Eu li o verso número 23 e 24 do terceiro canto, capítulo 4, intitulado Vidura aproxima-se de Maitreya. Estou fazendo essa revisão porque algumas pessoas podem ter se conectado durante aí o transcurso dessa leitura. Então, vou repetir o shloka, tá? O 23. Shri Shuka Uvacha Iti Udavad Upakarnya Suridando Saham Vadam Yanena Samayat Shata Shokan Utpatitan Buddha. Tradução: Shri Shukadeva Goswami disse: após ouvir de Uddhava tudo sobre a aniquilação de seus amigos e parentes, o erudito Vidura aplacou sua privação opressiva por meio de seu conhecimento transcendental. Caramba, esse verso é muito lindo, né? É uma circunstância a qual todas as almas condicionadas ficam submetidas em virtude dessa existência efêmera, transitória
nesse plano de existência material. Todos nós temos que lidar com perda de parentes, amigos. O tempo todo tem gente que está partindo desse mundo. E quando as pessoas que partem desse mundo, elas guardam uma relação de apego, de amor, até, não é exatamente o amor, porque o amor, o verdadeiro amor, ele tem que estar emoldurado pela compreensão tanto da nossa situação existencial, quanto de tudo que nos cerca. Ou seja, sem conhecimento transcendental, sem entender quem somos, a gente não consegue sequer nos amar a nós próprios. O que dizer amar ao próximo? Então, nesse mundo material, existe uma predominância de um sintoma que se denomina como amor, mas que na verdade é paixão. Que a paixão, sim, ela tem a influência do apego. Os conceitos de eu e meu, ahamkara. Tem um verso aqui no Srimad Bhagavatam que ele fala assim: Pushastri Turi Bhavaretam Tayor Mitori Dayagrantim Ahohu. Desculpe. Ato Griha Kshetra Sutapta Vitair Janasya Mohojan Ahamameti. Isso é Srimad Bhagavatam, 5º canto, capítulo 5, verso 8. E esse verso ele explica o começo dessa equivocada compreensão em que nós nos identificamos em relação a corpos, a famílias, a, enfim, relacionamentos temporários. Em virtude da identificação com o corpo material. O meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meus primos, minha família, meus amigos. Esse é o chamado ahamkara. É o ego falso. Você está identificado com um personagem, embora sejamos almas espirituais eternas. E aí, devido a essa identificação, tudo se desenrola com base nessa equivocada perspectiva. Então esse verso explica que tudo isso se inicia através da atração entre macho e fêmea, né? Que é o princípio básico da existência material. A gente sabe que essa atração de macho e fêmea, ela tem a sua relevância na medida em que ela precipita, ela permite manutenção de espécies. Então, é um componente natural, tá? Porém, com base nessa equivocada concepção em que nos ata, cria nós no nosso coração, com base no conceito de macho e fêmea. Identificação total corpórea, né? Então, a pessoa se torna atraída pelo seu próprio corpo, por sua casa, propriedades, seus relativos, seus filhos, né? Seus filhos, seus parentes, né? Seus pais,
a pessoa fica completamente envolta nessa percepção de relação com as pessoas ali com quem você, de onde você é originário, né, da sua família. E nesse caminho, né, de equivocada compreensão, se incrementa a ilusão da vida em termos de eu e meu. Esse verso é muito profundo, muito filosófico. Ah, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos. Tudo baseado. Aquele ali eu não me relaciono, ele não é meu amigo. Então, eu não prezo. Essa não é uma percepção de um transcendentalista. Um transcendentalista, ele já enxerga as coisas sob um ponto de vista mais elevado, na qual ele vê que tudo guarda relação com Deus, em última análise, que é a fonte de criação de tudo que existe. Como Krishna fala no capítulo 10, verso 8, eu sou fonte de geração de tudo que existe, dos mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Se tudo emana de Krishna, existe uma paternidade em comum entre nós com as demais entidades vivas, e não meramente aquelas que se encontram em formas humanas, mas também as que se encontram nas mais variadas espécies de vida. Mas enfim, todo o início dessa equivocada concepção de existência, baseada no corpo, no eu e meu, no ahankara, no falso ego, tem um start ali nessa atração de macho e fêmea. Prabhupada faz uma menção aqui de um verso em que ele fala: como é declarado no Bhagavad Gita, por estarmos há muito tempo em contato com as relações corpóreas, a privação por causa da aniquilação de amigos e parentes não é absolutamente surpreendente, mas temos que aprender a arte de subjugar esta privação com o conhecimento transcendental. Tem um verso aqui que pode ajudar a gente a também entender essa questão, que é o Derrino Ismin Jatadere Kamaran Javaran Jara Tataderantara Praptirdiras Tatranamurhyati. Esse verso, capítulo 2, ele fala que assim como o corporificado, né, derrino, ele passa da fase de infância à juventude e depois à velhice. 2:13, né? Após deixar este corpo, a pessoa volta a nascer. Qual é o conceito aí? É que, na verdade, quando a gente fala, às vezes a gente fala assim, nós não somos o corpo. Isso pode parecer um pouco raso. E, de fato, pode ser se nós não entendemos os desdobramentos que devem vir em razão dessa compreensão com profundidade. Se eu não sou o corpo, então eu não fico subjugado aos ditames da minha mente materialmente condicionada, que propõe sempre tudo baseado em gratificação dos sentidos, em prazer sensorial, na medida em que a mente, como a gente sabe, ela é uma central dos sentidos, né? E que tem 3 funções: sentir, pensar e desejar. Esse fluxo de pensamentos que todos nós temos assim diariamente, muitos pensamentos,
E às vezes eles vêm do nada, pensamentos assim até inapropriados, densos. Você fala, meu Deus, que pensamento é esse? Tudo isso reside no fato de que ao longo de vidas e vidas e vidas, né, nós já tivemos várias experiências de existência, milhares, incontáveis. A mente vai armazenando várias informações das nossas vivências. Entendeu? Então, é necessário o quê? Você superar as influências dessa mente materialmente condicionada, que está sempre atrás o quê? Da fricção dos sentidos, né? Das funções sensoriais com os objetos dos sentidos. E aí, vivendo nesse estado de consciência, é muito complicado. Você incrementa. Na verdade, você nem é você. Você vive a mente deliberando e dando direção ao que a gente vai fazer, ao que a gente vai cultivar, ao que nós... Sempre baseado em prazer sensorial. Então a mente vai estar sempre pensando, porque ela armazena, né, sentir, pensar e desejar. Porque ela tem essas funções, ela tem os registros dos prazeres que são advindos dessa fricção dos sentidos, quando eu toco algo muito agradável. Por exemplo, quando a gente pega uma pétala de uma flor, a pétala é muito agradável de se tocar, né? O tato desfruta daquele toque naquela matéria assim tão suave. Quando a gente toca, por exemplo, um bebê, uma pele de um bebê, uma criancinha, que você toca aquela pelezinha macia, né? É outra coisa que também que dá aquela sensação, nossa, que... E assim por diante. Quando se experimentam alimentos que nós nos atraímos por eles. Então a mente vai conduzindo a vida com base nisso. Entendeu? Mas onde é que eu quero chegar? É que, da mesma forma, voltando ao derrines, minjatá, derre, camarão, javaranjará. Da mesma forma que quando a gente sair deste corpo, fenômeno morte, que é um blefe, na verdade a morte não existe. O que existe é meramente a transmigração da alma, e esse verso explica exatamente isso, né? Nós vamos trocar de corpo. Porém, nessa mesma existência aqui, que nós estamos agora, nós já estamos trocando de corpos, de uma certa maneira. A ciência explica de 7 em 7 anos, todas as células do nosso corpo, elas são trocadas. A gente teve um corpo de criança, tivemos um corpo jovem, adolescente, jovem, adulto, e aí vai para a fase de envelhecimento. E nós, almas espirituais, já estamos então nos submetendo a essas trocas ao longo de uma única existência. Então Krishna fala, né? Assim como neste corpo a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, do mesmo modo, chegando à morte, a alma passa para outro corpo. A gente vai ter um próximo nascimento em que nós migraremos para uma situação que vai ser o resultado final dessa nossa vida. Receberemos um corpo de acordo com as nossas aspirações, os objetivos que traçamos para as nossas vidas, nossos desejos. E se tivermos uma conduta muito densa, muito focada em gratificação dos sentidos, corremos até riscos de nascimentos em situações muito pouco favoráveis. Daí a importância de controle da mente.
Então, finalizando, uma pessoa ponderada não fica confusa com essa mudança. Esse é o ponto. Consequentemente, com essa compreensão filosófica, a gente não somente se nutre para lidar com a tal da morte, como a gente consegue aplacar os efeitos, a tristeza pela perda de entes queridos. Óbvio, todo mundo vai ter um luto, um sofrimento quando se perde entes queridos. Natural. Mas você, tendo conhecimento, você lida com essa situação com muito mais clareza, com muito mais compreensão. Até porque você entende a natureza da alma daquele que partiu, sabendo que Krishna vai deliberar apropriadamente sobre o caminho que aquela pessoa vai seguir. Está tudo sob o controle de Krishna. Então a gente está falando aqui do que é da luz do conhecimento. Eu gosto muito dessa expressão, sabe? Porque essa expressão denota o quê? Luz é iluminação, né? Luz do conhecimento é exatamente... eu me recordo, não somente quando eu era criança, né? Mas até hoje. Eventualmente, quando está de noite e aí a luz cai, né? A energia elétrica cai. Aí todo mundo fica na escuridão, aí fica aquele... Poxa vida, tá tudo escuro, a gente não tá enxergando nada. Claro, a gente recorre a uma vela, uma lanterna. Hoje em dia, então, com smartphone, né, com lanterna de smartphone, tudo ficou mais fácil. Mas antigamente era mais complicado. Porque a gente tinha que ir lá achar onde é que colocamos a vela. Tá lá naquele armário. Aí você ia no escuro tentar achar, enfim, as velas para poder acender e ter alguma iluminação, né? Ainda que não tão efetiva. E aí quando a luz voltava, todo mundo daquela alegria, inclusive ecoa na vizinhança, né? Todo mundo demonstrando felicidade pelo retorno da luz. Por quê? Porque a luz é isso, ela ilumina. A luz do conhecimento é exatamente o que? O fato de que ela ilumina os nossos caminhos, ilumina a nossa compreensão, irriga a nossa inteligência e faz com que a nossa inteligência prepondere em relação à mente. Porque a inteligência iluminada, ela já não vai ficar mais subjugada aos princípios de ahankara, de eu e meu, que são cultivados pela mente materialmente condicionada. Então você já entende, eu sou uma alma espiritual eterna, ninguém morre, todo mundo transmigra, como almas eternas, nós temos uma relação com Deus. Então existe a lei do karma, cada um vai colher o resultado das suas ações, está tudo sob controle divino. Vamos orar em prol daquela pessoa, vamos nos melhorar, vamos procurar permitir também que outras pessoas também melhorem seus padrões de vida, seus níveis de consciência. Todos os seres são meus irmãos, porque Deus é a fonte criadora de tudo que existe. Então tudo isso, é uma outra dinâmica de existência. Diferente, por exemplo, um exemplo assim bastante evidente disso são as torcidas de clubes de futebol, né? Em que elas veem o oponente, o time adversário, como seus inimigos. E aí existem brigas com mortes por causa de um jogo de futebol. Mas por que isso acontece? Cara, ego falso. Eu sou de uma determinada agremiação, de um determinado clube, e aquele outro é meu adversário, então é meu inimigo. Olha que loucura.
Isso acontece até no campo religioso, onde membros, né, de uma determinada escola religiosa veio o irmão, mas que porque ele é de uma outra linha espiritualista e ele também não é meu irmão, ele não é meu amigo, ele não é uma pessoa com a qual eu devo me relacionar. Então isso tudo é fruto o quê? De uma equivocada compreensão das coisas e falta de conhecimento. A pessoa está na escuridão. Então, tem uns outros versos aqui da Bhagavad Gita também são bem pertinentes, como por exemplo, eu separei aqui alguns versos. Por exemplo, aqui também no capítulo 2, quando Arjuna decide não lutar. Bom, você que nos está acompanhando aqui, naturalmente já deve ter algum embasamento sobre Bhagavad Gita, o diálogo transcendental entre Krishna e Arjuna, exatamente devido à afeição familiar. Arjuna, embora fosse um kshatriya, um guerreiro, ele estava se negando a cumprir com o seu dever, o seu dharma, porque foi tomado de um sentimentalismo. Ele ficou inebriado. Embora Arjuna fosse, claro, uma alma elevadíssima, mas Krishna coloca ele em ilusão para poder tudo acontecer, e acontecer o diálogo e tudo mais. E aí então Arjuna oferece uma série de argumentos sob ponto de vista moral, ético, que tem relevância até, mas que inibe o cumprimento do dever, que é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí então, nesse momento, ele fala para Krishna, Krishna, eu não vou lutar. Aí Krishna fala, Shri Bhagavan Vacha Ashochan Vashochastvam Pragyavadanscha Bhashase Gatasum Agatasunscha Nanu Shochanti Panditaha. Ele fala, a suprema personalidade de Deus disse, enquanto fala palavras sábias, estás lamentando aquilo com que não precisas te infligir. Os sábios não lamentam nem os vivos, nem os mortos. Então a gente vê que no verso do Srimad Bhagavatam, no 23, no significado, está se falando exatamente sobre, aliás, o shloka em si fala sobre a privação opressiva pela qual Vidura estava submetido devido à perda dos seus amigos, parentes e tudo mais. Ele ficou muito ali condoído com isso. Mas Krishna está falando para Arjuna que não. Ali existia uma causa superior que obrigava Arjuna a lutar, ainda que fosse contra os seus primos, porque os seus primos eles eram ímpios, demoníacos. E através das atrocidades que eles estavam praticando, eles iriam desencaminhar toda a sociedade. Então a relação de parentesco numa situação como essa, pouco importa. É como, por exemplo, às vezes a gente vê isso, né? Pais nada permissivos, que são sóbrios, se defrontam com situações em que os filhos cometem atos ilícitos. E o pai fala assim, não, se ele fez isso, ele tem que pagar por isso. Então, isso é uma demonstração de uma compreensão da importância do princípio punitivo pedagógico para que se aprenda. Né? Imagine, né? Mesmo um pai, uma mãe fala, meu filho fez isso. Não, ele tem que responder por isso.
sem querer dar um acolhimento sentimental e querer, assim, impedir que se colhe o resultado de uma ação inapropriada. Mas o fato é que somente com conhecimento é que a gente vai poder realmente entender essas coisas e elevar a nossa consciência e enxergar, né? Abrir os olhos para a realidade. Tem um outro verso que ele fala o seguinte, que é exatamente essa questão, né, do conhecimento como luz, como fonte de iluminação que nos tira da ignorância. Capítulo 5, Bhagavad Gita, verso 16. Gyanena tutad agyanam, jeshan nashitan atmanaha, teshan adityavad gyanam, prakashayati tat param. Tradução: quando, porém, a pessoa é iluminada com um conhecimento pelo qual a ignorância é destruída, então seu conhecimento revela tudo. Assim como o sol ilumina tudo durante o dia. Não tem nada como a luz do sol, né, gente? Por exemplo, as cidades, mesmo os grandes centros, que têm um sistema de iluminação artificial, até certo ponto correto, né? Com alguma eficácia, mas de noite ninguém enxerga nada direito, ainda assim, né? E aí quando brota o dia, quando nasce o sol, aí sim, né, fica tudo às claras. E é interessante que o sol, o astro solar, ele é a fonte de vida, né? Por exemplo, os devotos que têm segunda iniciação e fazem a recitação do mantra Gayatri, a primeira estrofe, ela glorifica o sol, sabe? Como sendo um elemento fundamental para a vida, né? Para a existência, como é. E é interessante que o universo material, ele é escuro. A gente só tem a percepção de dia, né? Tudo se ilumina com a luz solar, porque tem essa estrela solar gigantesca que está ali, né? E na rotação da Terra, em dados momentos, metade da Terra fica sob a luz do Sol, recebendo esse foco de luz, enquanto que a outra metade está lá na escuridão. Mas o universo, isso denota exatamente o que é a realidade desse universo material, que é denso e escuro, cheio de avidya, ou seja, ignorância, né? Deixa eu ver aqui outro verso, que também vai nesse caminho. Tem mais dois versos aqui que eu separei. Que é interessante que esse verso, ele remete a um outro verso que eu vou também mencionar aqui. Esse verso é o capítulo 13, Bhagavad Gita, verso 18, que fala assim: Jyotishana pita jyotis tamasaparam uchate gyanam gyeyam gyanagamyam ridi sarvasya vistitam. Tradução: ele é a fonte de luz em todos os objetos luminosos. Ele está além da escuridão própria da matéria e é aí manifesto. Olha só, a escuridão própria da matéria, que remete exatamente a essa questão, né, do universo material como sendo um escuro. Tudo escuro, gente.
Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. Ele está situado nos corações de todos. Está falando aqui o quê? É da fonte de geração de tudo que existe, que é Krishna, que é Deus. Você pode chamá-lo por outro nome, tá? Não tem problema. Alá, Jeová, Buda. Diferentes nomes que adjetivam essa mesma pessoa suprema, que nós, Hare Krishnas. Aliás, é importante que se entenda que esse conhecimento, gente, ele não tem nada de vínculo com cultura, com nada. Por exemplo, o movimento Hare Krishna não tem nada a ver com o hinduísmo, entendeu? Esse conhecimento, ele é, como eu mencionei lá no início da minha fala, ele é Shabda Brahmana. É um conhecimento que vem de um plano superior. Ele não guarda vínculo com cultura, porque é dos indianos. Não. E por isso ele conversa, ele dialoga com todas as linhas espiritualistas. Entendeu? Esse conhecimento aqui, não tem ninguém minimamente sóbrio que é espiritualista que vai falar assim, ah, não, esse conhecimento está errado. Não, porque ele converge para as crenças de várias linhas espiritualistas, desde que essas linhas espiritualistas advoguem realmente valores divinos de existência. Agora, se tem lá um pregador que ajusta os textos escriturais, né, para interesses seus egoístas e pessoais, aí ferrou. Aí vai desencaminhamento da manada, né? Agora, então esse conhecimento, ele é ciência espiritual, uma ciência transcendental. Não é uma religião mundana. É outro papo, entendeu? Então esse conhecimento ele é para o crente, ele é para o cristão, que é católico, ele é para o muçulmano, ele é para o yogi, o praticante da yoga, é para todo mundo, entendeu? Não tem limitação, porque eu sou católico, apostólico, romano, então, não. Ilumine-se com o conhecimento dos Vedas, porque ele vai, inclusive, incrementar a sua fé em Jesus. Certamente, vai entender a posição de Jesus como um Shakti Aveshavatara, por exemplo, né, que é uma alma que vem do mundo espiritual para propagação de uma missão divina, em nome de Deus. A gente vai entender muito mais sobre tudo e todos, entendeu? E aí sim eu falei porque esse verso no final ele menciona, né? Ele está situado nos corações de todos. Aí fazendo uma conexão da luz do conhecimento com o fato de que Deus está no coração de todos, aí eu vou para aquele verso, que é um dos 4 versos do Chatur Sloka do Bhagavad Gita, os 4 mais importantes versos. E é o 4, é o capítulo 10, verso 8, 9, 10, 11, que fala Teshan evanukampartam aham agyana jantamaha nashayam atmabhavasto gyana dipyana bhashvata. Desse verso ele fala que eu, situado no coração de todas as entidades vivas, com a luz brilhante do conhecimento, dissipo a ignorância, dissipo a escuridão, que é fruto da ignorância. Olha que lindo, caramba. Deixa eu pegar aqui o verso. Aqui Krishna está explicando exatamente o que? Para desmostrar misericórdia especial. Faltou só esse trecho. Eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento. É a luz do conhecimento, né, que eu mencionei. Destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então a pessoa vai entender, né, que não, todo mundo é alma espiritual, todos nós estamos aqui passando por uma experiência transitória, todos também são almas espirituais, têm suas relações eternas com a suprema personalidade de Deus. A pessoa eleva a consciência para não ficar dentro da trincheira, na escuridão da trincheira, sem entender as coisas como elas são realmente, né? Então,
É isso. Daí a importância do cultivo do conhecimento, de nós estarmos diariamente nos conectando com essa fonte de informação do Srimad Bhagavatam, porque esse conhecimento ele vai iluminando os nossos caminhos, ele vai permitindo que a gente consiga se livrar de muitas fontes de miséria que são decorrentes da escuridão, da ignorância, da falta de conhecimento. Tá bom? Ah, sim, eu tenho que fazer um breve comentário do segundo shloka, do segundo verso, que é o fato de que... Ai, perdão. Prabhupada menciona no significado que Vidura, em idade física, né, o seu corpo, ele era muito mais velho do que Uddhava. Porém, ele já era um ancião e Uddhava um jovem. Porém, Uddhava é absolutamente avançado em conhecimento. Ele é como que... ele é o mais íntimo amigo de Krishna. Inclusive, ele tem compleição corpórea que se assemelha muito a Krishna. E embora Vidura fosse mais velho, ele se dirige a Vidura num humor reverencial, de respeito, e situando, ele se dirige a Uddhava, perdão, e Vidura se dirige a Uddhava num humor reverencial, de respeito, dentro da compreensão de que Uddhava é muito avançado. É interessante que dentro do conceito, tem um ditado que fala, né, que antiguidade é posto. De fato, esse respeito pelas pessoas mais velhas, onde a gente imagina que uma pessoa mais velha, ela supostamente vai ser mais sábia, ela tem mais realizações na vida e, consequentemente, tem mais sabedoria. Essa é a ideia. Que nem sempre se revela uma verdade, porque se a pessoa leva a sua vida no inebriamento, ela até pode dar alguns exemplos de vida prática, mas no que diz respeito à consciência, né, elevação de consciência, ser um acharya, um exemplo nos tópicos transcendentais, essa pessoa já não vai, porque ela perdeu o tempo da sua vida, né? Ela ficou muito presa à existência material, à existência corpórea, ao ahamkara. E é interessante que normalmente essas pessoas idosas que não investiram no autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, elas se julgam donas da verdade. Elas são muito intolerantes, inflexíveis e se acham muito... eu sei mais. Enquanto que a gente sabe que ninguém para de aprender nunca, né? Quem acha que já aprendeu tudo, esse fica velho. A gente tem que saber que a gente sempre tem o que aprender e às vezes a gente aprende até com pessoas mais novas. Então esse é uma percepção do conhecimento que transcende o princípio moral, ético de ele é mais velho, então aqui Vidura, ele realiza isso, né? Ele era bem mais velho que Uddhava, mas ele reconhece que Uddhava é muito avançado em conhecimento e por isso ele se coloca numa condição ali reverencial em relação a Uddhava. Então esse era um ponto também importante de se abordar e que é o resultado exatamente o quê? De compreensão filosófica, da luz do conhecimento que tudo ilumina. Shila Prabhupada aqui, Jai. Vamos aqui a quem está conectado conosco.
Marcos Hanuman, Hare Krishna, melhoras Mahaprabhu Kripada. Muito obrigado, Marcos Hanuman. É uma virose aí que pegou muita gente já. E eu fui pego por ela também. E comigo, curioso, que ela vai e vem. Ainda não se dissipou totalmente. Mas eu tô legal, muito obrigado. Então, ele, o Marcos Hanuman, também oferece humildes reverências aos Vaishnavas presentes, a todos aqueles que estão aqui conectados com a gente. Legal, Marcos. Sérgio Azevedo mandou aqui, o Sérgio Azevedo, né, mandou um Hare Krishna. E o Paulo José Gomes dos Santos, parentes e familiares, como é ter a sensação de perda de algo que além de não ser nosso, na verdade nunca os possuímos? É exatamente isso, né? A gente não... Nem o nosso corpo é nosso, né? Vamos falar claramente aqui. Esse corpo é uma dádiva de Deus. Então, da mesma forma, parentes, familiares, amigos. Claro, a gente tem o luto da falta de... Você não vai estar mais com aquela pessoa, mas não pode ser algo que te faça passar a vida em lamentação, porque isso é ignorância, né? Como o verso que eu mencionei, né? O 2:11, não foi isso? Uma pessoa, ela não se lamenta nem pelos vivos, nem pelos mortos. Enquanto falas palavras sábias, estás lamentando aquilo com que não precisas te afligir. Os sábios não lamentam nem os vivos, nem os mortos. Porque isso é importante, sabe, gente, de entender que é comum as pessoas terem aquela... Outro dia eu até recebi um post no Instagram de uma pessoa falando sobre esse tópico, né? Que ninguém é coitadinho. Ninguém é pobre coitado. Todo mundo que está passando por algum tipo de adversidade na sua vida é resultado das suas próprias ações. É a lei do karma que está agindo, a lei da ação e da reação. Então, quando você fica assim, ai, coitadinho, ele é assim, assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Claro, isso não significa que você vai deixar de ter compaixão. Mas uma coisa é você ter compaixão, ter misericórdia. Outra coisa é você ficar numa plataforma de sentimentalismo, sofrendo os reflexos alheios de pessoas que estão meramente colhendo o resultado dos seus próprios atos. Porque a lei do karma, ela é a justiça divina de Deus e nada acontece por acaso na vida de ninguém. Entendeu? E tudo que acontece, as adversidades, né, os reveses, eles na verdade são situações com componente pedagógico, para que a gente possa aprender a corrigir os nossos erros, agir de forma eficaz perante tudo e todos. Entendeu? Isso só vai acontecer quando nós nos iluminamos com o conhecimento transcendental. Então é isso. Aí o Marcos Hanuman, conhecimento transcendental alivia as misérias mentais, as misérias materiais. É verdade. É isso mesmo. É bem colocado, né, o Marcos Hanuman? Porque o conhecimento, as misérias mentais são essas que a mente está falando, o meu irmãozinho, minha mamãe, meu papai, meus amigos, tudo eu e meu, eu e meu. Mas eles são seres espirituais que estão submetidos à lei do karma, que estão aqui numa passagem transitória e temporária, onde nós nos relacionamos durante um período e que devemos sim intercambiar uma relação amorosa, mas aonde temos o verdadeiro amor predomine, que só vai predominar verdadeiro amor quando se coloca Deus no centro dos relacionamentos. Entendeu? Enxergando-se cada um como irmãos espirituais, filhos do mesmo Pai, né? A paternidade em comum que existe entre todos. Tá? E aqui o Salmiarupi mandou aqui um Jai Hare Krishna. Legal, pessoal do nosso Face. Hoje o Marcelo não apareceu. E o Marcelo que sempre também tem suas perguntas. Marcelo Magalhães, não é isso? E aqui no nosso Instagram,
A capacitação pessoal aqui conectada com a gente. A Tamara? Não, né? Ela está aqui conectada com a gente. Muito obrigado por sua audiência, tá? Aqui é o Yarle Mozaga. Bom dia, Hare Krishna. Tudo bem, Yarle? Seja bem-vindo. Eu não me recordo de você já ter se conectado aqui com a gente, não. Pelo menos comigo, né? Eu sendo o interlocutor. O Tia Quer Hare Krishna. Me parece que ninguém comentou mais nada. É Gláucia. Desculpe, tá, Gláucia? É Gláucia. É que tem uma outra ouvinte também, que ela também às vezes entra pelo... Acho que eu fiz confusão, tá? Perdão. Mas obrigado por sua audiência. E vamos em frente, né? Convido todos vocês a comparecerem lá no ISKCON Rio Bhakti Center. Final de semana a gente sempre tem um festival transcendental com palestra do Bhagavad Gita. É muito legal, onde se debate temas transcendentais, onde a gente se relaciona com pessoas que estão nessa caminhada. Então, às 4h30 da tarde, na Estrada da Barra da Tijuca, número 2010, em frente ali ao Itaiangá Golf Club, é onde se realiza esse festival. É o Templo Hare Krishna do Itaiangá, né? O ISKCON Rio Bhakti Center. Então, e sim, também amanhã e domingo, às 10 horas da manhã, o Yoga para Todos, sempre também promovendo a prática do yoga, o Astanga Yoga, o Hatha Yoga, enfim, que é muito legal também para fortalecimento de valores e princípios, componentes importantes para a trajetória na vida espiritual, tá bom? Vou ficando por aqui, minhas reverências também. O Salme Arupi, de La Paz, Bolívia. Muito bem-vindo, Salme Arupi. Minhas reverências, Hare Krishna. Shila Prabhupada Ki Jai. Fico por aqui, tá bom? Hare Krishna. Bom final de semana pra